um bom dia. Aí, mais um ano, né? Mais um ano de muita esperança, mais um ano de muita expectativa, mais um ano de muitos sonhos, muitos projetos. Eu assim gostaria de afirmar mais uma vez um feliz ano novo, um maravilhoso ano de 2016. Sempre assim, né? Todo ano é ano assim de nós revermos os nossos conceitos, nossos erros, nossos acertos, né? Mas eu diria que o ano novo só vai ser realmente, verdadeiramente um ano novo se tiver novas atitudes, né? Atitudes novas, decisões novas, escolhas novas. E por isso assim, no primeiro ponto de encontro de 2016, quero assim dar um bom dia a todos aqueles que durante todo o ano de 2015 ali estiveram juntos conosco, nos ouvindo, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Eu assim desejo que continuem juntos, né? Nesta caminhada aí de 12 meses, né? Nos próximos 12 meses, com certeza muitas coisas irão ocorrer, né? Acontecer. Muitas promessas da palavra de Deus vão se cumprir, né? Porque o mesmo Jesus disse que pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar, né? Assim que esta mentalidade do ano novo, né? Já se passaram todas as emoções, né? De festa, de fogos, né? De bebida, de comida, mas agora nós voltamos para a realidade da vida, né? E se nós assim não pautarmos a nossa vida na palavra do Senhor, com certeza o nosso ano vai ser, se não for o mesmo, vai ser pior do que o ano passado, né? Porque o ano melhor é o ano na presença de Deus. Bom dia, Lino, né? Nesse primeiro ponto de encontro de 2016. Bom dia, Carlos Henrique, a paz do Senhor para todos quantos estão nos ouvindo. Nosso amigo da câmera aí, Zé Luiz, né? Zé Luiz. Não, hein? Zé Luiz. Aloysio Soares. Aloysio Soares, isso mesmo. Aloysio Soares na técnica, todos quantos estão nos ouvindo. Chegando de férias já. Chegando de férias. Que a bênção de Deus seja sobre todos os ouvintes que estão aí ligadinho no ponto de encontro, primeiro domingo do ano de 2016. Exatamente, né? Mas aí, uma coisa importante de 2016, rapaz, o Disque Denúncia poderá encerrar suas atividades. Ah, é? O Disque Denúncia, olha, com 3 milhões em repasse do Estado atrasados, o serviço vai reduzir a equipe de horário e atendimento e poderá, está aqui, ó, o Disque Denúncia poderá encerrar. O Disque Denúncia que já ofereceu 50 mil por informações, olha só, já ofereceu 50 mil por informações, agora poderá, esse talentoso serviço, né? Esse maravilhoso serviço de Disque Denúncia tem salvado muitas vidas, enfim, beneficiado muitas famílias, fazendo bem aí à sociedade, poderá acabar devido falta de verba para manter a equipe. É uma vergonha, né? Exatamente, isso
Mas, isso já é assim uma péssima notícia do ano. mas agora é uma coisa importante, quer dizer, muitos passaram, os jornalistas da Globo e outras emissoras de televisão, a mídia, o pessoal já está lá com o pé na areia, vamos passar o ano novo, a virada do ano, o pé na areia. E ali está, claro, tem as bebidas, né? Não é verdade? O culto, as imagens de Iemanjá, que está aqui, a Globo lançou, está na minha mão aqui, ó, a revista, pode ver a câmera aí, né? Foi fabricada mais de 15 mil imagens para venda, mas nós somos diferentes, nós passamos com os pés não na areia, com os pés na rocha. Jesus falou o quê? Bem-aventurado o homem que ouve a minha palavra. Vou comparar ele ao homem que fez a sua casa na rocha e não na areia. Então nós estamos aí com o pé na rocha, a rocha é Cristo, nós somos pedrinhas dessas construções. Exatamente. Quero mandar um alô lá para o pessoal da Igreja Batista, lá do Morro Azul, filho do Milton, sua esposa, que é a turma boa ali, lá na roça. Na verdade eu almocei esse dia lá, um almoço gostoso. Dá um abração para vocês, tá ligadinho aí no ponto de encontro, Rádio Itapiruna, aqui na direção do Zé Henrique, doutor Hernani, né? Deve estar viajando, né? Deve estar viajando, ou está vindo por aí, mas vamos que vamos. Exatamente, porque é o seguinte, ô Lino, assim, sempre assim, porque no dia 1º de janeiro, não é isso? Né? É assim chamado dia da confraternização, né, do mundo, não é isso? É um evento mundial, né, universal, né? Aí então, todos os países, né, da América, Europa, da Ásia, mesmo que assim que, né, lá na Ásia, o calendário, né, não siga do calendário nosso aqui do Ocidente, né? Exemplo, a China, né? A China, existe Japão, o Oriente, calendário né? chinês, né? Só em março. Diferente. Exatamente. Mas essa confraternização, né, ela é, né, mundial. E as religiões, na verdade, né, todas as religiões, né, doutrinas e credos, né, eles assim, né, assim dão, né, boas-vindas, falam sobre a saída, né, aí das doenças, oferece solução aí para o mundo melhor, para o ano melhor. Muitos foram buscar nas cartas de tarô, nos búzios, nas cartas de búzios, ao Cruz usa aí, melhor, né? Esquece de buscar. Ao Sal Grosso, isso. Né? Lá, né? Lá o Buda lá na mesa lá, né? Proteção, as moedas, proteção aqui, né? ó. As moedas para... A Globo lançou proteção Iemanjá, aqui está aqui na minha mão, e nós vamos buscar essas vitórias na única bendita pessoa que pode buscar, né, dinheiro, prosperidade, né, em coisas que né, logo nas primeiras semanas do ano, né, vê que nenhum desses rituais, né, assim soluciona o problema, né, existencial, né, material e muito menos espiritual, né, dos fiéis, não é isso? É um engodo realmente a gente colocar assim a nossa fé e a nossa esperança, né, em coisas que os homens inventam, né? Não adianta vestir, né, de branco, né? Não passar de branco, passar de branco, rosa, né? amarelo, não é isso? Mas a alma, né, está escura, né? Então eu fico, nessa ilusão. Quer dizer que eu fico firmado na palavra de Deus. Exatamente. O que vem depois é detalhes. Exatamente. E, irmão Hernani, olha só. Aí, um bom dia, né? No nosso primeiro ponto de encontro de 2016. Bom dia. Assim, que prazer inenarrável, né? Começar o ano, né? Com Jesus. Porque né? Alguns falam assim, né? Nós não vamos iniciar aí com o pé direito, né? Vai aquela superstição, né? Bota o pé direito na frente, né? Não, porque o pé esquerdo dá azar, né? Mas
Conosco não ensinou, né, mano? Desse não, negócio de pé direito, pé esquerdo, né? É isso mesmo, Carlos Henrique. Eu queria dar um bom dia para o pastor Lino, para o Carlos Henrique, para o meu querido Betinho também, para o Luísio. Luísio, ele me simplifica muito, porque quando eu chego aqui, ele aperto lá na tecla, ele fala, alô? E eu falo, Ísio? ele já sabe que esse Ísio é meu, né? Prazer também vê-lo aqui conosco. E quero dizer também para os meus queridos rádio ouvintes, é um prazer a gente terminar o ano, vamos dizer assim, ou começar o ano como terminamos. E como é que nós começamos o ano? Na presença do Senhor. Isso que é importante. E o Senhor, não é, vamos dizer assim, tudo é Senhor, não é? Tudo é Senhor. Oh, meu Senhor, oh, fulano de tal. Oh, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. Tudo é Senhor. Mas, na verdade, é começar na presença do Senhor de toda a terra. Toda a terra. Senhor com letra maiúscula. Não? É verdade. É o Adonai mesmo, né? O Senhor mesmo, maravilhoso. E eu fiquei pensando, hoje nós tivemos uma lição importante na escola bíblica dominical, porque fala que Lucas ele era um médico e era um evangelista zeloso, né? E cuidadoso. Zeloso e cuidadoso. Mas nós perguntávamos se Deus é um Deus zeloso. E os irmãos puderam dizer que sim, Deus é um Deus zeloso. E o que é um Deus zeloso? É um Deus que tem zelo. É um Deus que tem cuidado. Eu fico pensando assim, se Deus não tivesse o cuidado da obra dele, da obra, que é uma obra-prima, uma obra singular, o que teria sido desta obra? Que é isso? A América não é mais a mesma também, não é? O mundo não é mais Você perdeu o rumo há muito tempo. Perdeu o rumo. Aliás, nós perdemos o norte, né? Eu ouvi um velho, um senhor de idade, falando, treinando, num ponto de ônibus, gritando para o outro, que estava lá do outro lado da rua, ontem eu era velho, e o mundo, eu era novo e o mundo era velho. Hoje eu sou velho e o mundo é novo. Devido a essas... Mudou tudo, né? Mudou tudo. Só a palavra de Deus que não muda. Coisas que eu, na minha infância, nem podia imaginar que havia, né? Hoje estão acontecendo à minha porta, dentro da minha casa, em tudo quanto é lugar, não é? Realmente o mundo mudou bastante. E se Deus não fosse zeloso, por causa destas mudanças que estão acontecendo, olha, Deus já teria acabado. Agora, ele fez uma promessa que eu acho muito interessante. Quando houve o dilúvio, e foi algo assim tremendo, porque foi algo universal, né? Ele falou assim, eu não vou destruir mais a terra por causa do homem. Ele fez essa promessa. Eu não vou acabar mais com os animais por causa do homem. E deu um sinal, não é, né? Não é verdade? Deu um sinal. Eu não vou acabar mais porque o homem é, vamos dizer assim, o homem é rebelde, né? O homem é corrompido. Olha só. O homem é perverso. E este símbolo, na verdade, aí, né? Este símbolo aí, que está em Gênesis, é usado justamente, no caso, né? Esse mesmo símbolo aí, para esse grupo, né? E é interessante lá me parece que é Isaías, capítulo 10, 11, se alguém puder anotar aí para mim aí, é interessante que a cidade de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, eram cidades prósperas, muito prósperas. E eram cidades, por causa da sua prosperidade, cheias de orgulho. Olha a palavra, cheia de orgulho. E essas cidades, elas não se preocupavam com os pobres. Elas se preocupavam realmente com os museus do amanhã. O pobre que se lasque, segundo eles. Quero saber, não. Eu falo, olha, a gente não vai. Tem muita gente que fala mal do militar. Mas quando propuseram fazer Copa do Mundo no tempo dos militares, eu falei, não, tem muita miséria nesse país. Você falou uma coisa que está na Bíblia aqui, você falou sobre o que levou Deus, né, também a destruir o mundo antigo, com águas do dilúvio, né? Aí nós vemos aqui, ó,
O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. E toda indignação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor e encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Foi então que ele tomou, pelo zelo, não é verdade? a sua justiça entrou em ação. E é interessante que Deus colocou como sinal de que ele não iria destruir mais a terra, ele colocou nas nuvens o arco-íris. Olha só. O arco da aliança. E o arco-íris foi uma aliança que Deus fez, olha só, com o homem, para dizer, não vou destruir mais a terra. E o infeliz desse homem pega o arco-íris e transforma o arco-íris num símbolo de orgulho gay. Olha só, bem. Agora, o que eles se esquecem, os homossexuais esquecem, é do que Jesus falou. E a humanidade também está se esquecendo. Porque Jesus falou o seguinte, a minha vinda, o dia e hora, ele falou, ninguém sabe, só o meu Pai. Não é que ele não soubesse, né? Ele não queria saber, porque ele falou, não, isso aqui é o meu Pai que vai... Isso aí é problema que o meu Pai resolveu. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas ele falou, e o sinal, Senhor? Falaram assim com ele, né? Ele falou, vai ser como nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. Gente, a coisa para mim que mais caracteriza hoje os dias de Noé, qual que seria para você, o dia de Noé? Uma coisa, cita uma coisa. Você sabe? O homem uma coisa. casava-se e dava-se em casamento. E você, o que você acha? Também. A mesma coisa. Uma das coisas para mim que mais caracteriza o dia de Noé é o aquecimento global. Como o aquecimento global? Mas agora vem a ONU, olha só que interessante. Organização das Nações Unidas, com 195 países. Você sabe onde se reuniram? Começou a reunião? Na Turquia. Sabe o que existe na Turquia? O Monte Ararat. E você sabe o que aconteceu no Monte Ararat? Foi onde a Arca de Noé pousou. Exatamente. E é interessante que lá na Turquia, a ONU começou a discutir o aquecimento global, dizendo o seguinte, precisamos de abaixar até 2 graus, de 2 a 3 graus de temperatura do planeta. Precisamos de abaixar a temperatura do planeta. Mas não tem como fazer isso, não. Mas eles se reuniram dizendo que tem chance. Agora, eu falei o seguinte, mas Jesus não falou que nem o J vai se omitir da palavra dele? E ele falou que vai ser como nos dias de Noé. E por que aconteceu o dilúvio? É a coisa mais fácil para mim. Aconteceu o dilúvio porque o aquecimento global naquele tempo foi tanto que derreteram todas as geleiras. Não havia mais geleira para derreter naquele tempo. E agora o que está acontecendo? Está derretendo tudo novamente. Além da corrupção humana, né? Não, isso aí é outro detalhe. Junto que levou a causa também. Mas uma coisa assim tremenda, não é? Você vê que agora as geleiras estão derretendo todinha. E esses fenômenos que nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, está entendendo? No Paraná, Paraguai, Uruguai, Argentina, entende? De enchentes. E essa São seca... Paulo também agora levou. Mas é porque está perto do sul, né? Exatamente. São Paulo rapaz, desapareceu, até hoje não foi achado. Pois é, mas a Califórnia, por exemplo, os tornados... Agora, gente, fica pensando assim, na Inglaterra, coisa que não é comum nessa época, porque agora lá é inverno. Olha, enchente na Inglaterra, atingindo milhares de pessoas. Mas, doutor, você está falando uma coisa importante sobre... Nós não somos homofóbicos, jamais odiamos homossexuais. Jamais. Nós amamos eles em Cristo Jesus como pessoas, como gente que são, né? Mas a Bíblia no Antigo Testamento, quando Deus criou a lei, Deus registrou que se o homem fosse pego na cama com outro homem, a abominação era e os dois eram mortos. Não, você não falou certo, não. Não, está aqui, ó. Não falou, não. Fala o que você falou. Aí, tá, deixa eu ver aqui. Não faz lei não, fala o que você falou. Você falou errado. Eu falei errado? Pode falar. Não, pode ir. Não, fala você, não. Repete o que você falou. Se a Bíblia diz aqui... Vamos ver. Não, olha não. Não, se o homem deitasse como se fosse mulher... Ah, agora você falou certo. A abominação era... Porque falou assim... a sentença era a morte por apedrejamento. Se um homem se deitar com outro homem na cama, não é isso que a Bíblia fala. Como se fosse... Um homem pode deitar com outro homem na cama.
Exatamente. Muitas vezes eu já me deitei com meu pai, com meus irmãos, e às vezes fiquei com um amigo em cama, qual problema tem? Mas a Bíblia fala, se um homem se deitar com outro homem na cama, como se fosse mulher. Aí entra a prática Aí sexual. vem o homossexualismo. Quer dizer, os dois têm que morrer, está escrito isso. Tá na Bíblia. Os dois têm que morrer. Antigo E Testamento, vou te contar, hein? Se não morrerem os dois, vão ter problema. Não é verdade? Porque aí vem os espíritos chamados de prostituição. E as pessoas não têm noção. A pessoa fala em Iemanjá, mas não sabe o que é isso, rapaz. A pessoa fala em Orixá, mas não sabe o que é isso. Não sabe o que se chama na Bíblia de espíritos imundos. Agora, doutor, no Novo Testamento já a sentença, né, que Deus dá no capítulo 1 de Romanos, sobre quem pratica tais atos, conforme está escrito no capítulo 1 de Romanos, do céu manifesta a ira sobre os filhos da desobediência. Já não é, claro que nós estamos vivendo na graça, já não é aquela sentença de morte sobre os homossexuais, deixando bem claro que nós não somos homofóbicos. Não. Mas lá diz que essas pessoas que praticam tais coisas, incluindo outros, Romanos capítulo 1 diz que sentença do céu cai sobre eles. Está lá escrito. É muito interessante. Eu acho que o homem, quando Deus fez o homem, Deus fez o homem no topo de tudo que você pode imaginar. É o ápice da criação. Deus fez o homem assim. Então o homem foi feito com muita dignidade. Entende? E o homem, infelizmente, porque o homem conheceu a árvore do conhecimento, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem começou a se meter em coisas, quer dizer, vamos dizer assim, sugestionadas pelos deuses, pelos orixás. Como Davi disse, Deus criou o homem certo, mas ele entrou em muitas invenções. É verdade. Exatamente. Olha assim, algo assim que interessante, porque quando Deus, né, criou o homem, ele o quê? Fez o homem no estado de neutralidade, de inocência. Inocência, é isso aí. Não é isso? É interessante, porque muitos falam assim, não, porque Deus, no caso, criou o homem bom. Não, porque assim, primeiro, ele ainda não tinha essa concepção do que era bem e nem mal. Ou seja, ele ainda foi ainda formado num estágio primitivo. Né? Primitivo. Criado com excelência. Exatamente. Sabendo discernir entre o bem e o mal. Exatamente. Mas aí é o seguinte, porque quando o homem começa a caminhar nos seus caminhos, né, nas suas escolhas, diferente de Deus, distante de Deus, aí então vem a consequência. Olha só, lhe foi dada a chance, né, oportunidade de ser obediente a Deus. Não faça isso, né? Não coma dessa árvore, desse fruto, né? Fruto desta árvore. Mas aí veio, né? A outra voz de indução, né? A outra voz que não era de Deus, dizendo que não, você pode ser tudo isso nos seus caminhos, na sua escolha, né? A vontade de Deus já não é mais importante. Olha só, a serpente, no caso, quis o quê? Colocar na mente do homem, né, de que Deus estava mentindo. Olha só que situação. O que é isso? Isso não vai acontecer, né? Trocou. Morrer nada aqui não é de Deus, né? Não, mas Deus não vai fazer isso, não.
né? O doutor não falou aqui, Casei. Ele falou aqui Não isso não. sobre o importante Ele é bonzinho demais, rapaz. do zelo. Ele é amor. Ele é bonzinho demais. Não, o que é isso? Não vai, né, fazer isso não. E muita gente entra novamente nesse engodo. Mas acontece, né, o seguinte. Hoje nós não somos mais inocentes. Ao contrário de Adão lá, hoje nós não somos mais inocentes. Esse é o grande questão. O caso Henrique, eu fico pensando assim, nós vamos voltar a falar um pouco do homossexual. Eu pergunto assim, quando um homem vai ter relação com outro homem, na verdade, eu tenho certeza que precisa haver ereção. Lógico. Com certeza. Tá certo? Lógico, certeza. Tem que ter ereção. O órgão genital tem que estar erétil. Vamos, no português, claro, tem que estar rígido. Agora eu pergunto, então quando os dois homens se deitam como se fosse mulher, no caso aí, quem que é a mulher? Os dois estão com ereção. Quem é a mulher? Você entendeu o que eu estou falando? Foge Então, do ápice da criação. não é que foge. Eu pergunto, você perde a noção do que seja digno. Porque uma hora você é mulher e uma hora você é homem. Exatamente, uma hora você é ativo. Ativo e passivo. Não, mas você já fez uma vez, você já fez duas, agora sou eu. Você está entendendo? Agora, eu pergunto, onde é que está a dignidade disso? É o que o senhor falou, doutor, sobre o zelo de Deus, está aí. Ó. Semelhantemente também, varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, né? Cometendo torpeza entre si e recebendo o que convinha o seu erro. O merecido castigo. Tá aí. Mas eu agora falar com um profissional de saúde, que eu sou médico há 45 anos. Você quer ver você quer ver um aidético, tá entendendo? E quase sempre ele vem lá do homossexualismo, não tem jeito. Você quer ver um aidético infeliz? Você quer ver um aidético feliz? É deixá-lo vivendo. Você quer punir um aidético? Deixa ele viver. Você não tem ideia como é que esse cara vai sofrer. O sofrimento a longo prazo é pior do que a morte. É o que está escrito aí. Tá Mas aí. por quê? Porque as drogas, chamadas drogas anti-AIDS, elas são tremendamente agressivas ao organismo. Então elas vão atingindo o seu fígado, vão atingindo o seu coração, vão atingindo o seu pulmão. E quanto mais você vive, tá entendendo? Mais danos físicos, além dos morais. Porque você fala assim, caramba, quem não se lembra do Cazuza? Né? Todo mundo se lembra do Cazuza? Você lembra como é que aquele homem era bonito? Lembra, né? É igual aquele... De repente o cara virou uma caveira ao vivo. E queria dizer, não, eu falei porque eu quero mostrar pra você. Mostrar o quê? E gritou pra mãe dele, mamãe, já arrumaram o remédio que der cura? Falou, não, só apenas um coquetel. É verdade. Agora, eu falo assim, eu tenho alguma coisa contra o homossexual? Eu não. Se você quiser ser homossexual, esse problema é seu. Eu não sou juiz, cara. Tá entendendo? Qual é o juiz que vai poder julgar você? O juiz, Deus, pode julgar você. Agora, que Deus fez macho e fêmea, ele fez. Senão ele poderia ter botado, você tá entendendo? Não, vou botar na arca só mulher. Ou então, não, vou botar na arca só homem. Mas se botasse só homem, nós não seríamos hoje 7 bilhões. Então, o que ele fez? Botou 3 machos e 3 fêmeas. E hoje nós estamos todos, machos e fêmeas, sabe de que maneira que nós estamos hoje? Machucados. Do céu se manifesta a ira. Fala só o seguinte. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo o filho da impiedade. Está aqui, ó. Estando cheio de toda maldade, prostituição, malícia, avareza, isso é romano, né? maldade, cheio de inveja, homicídio, adultério, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Aborrecedor de Deus. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte. Quem tais coisas pratica.
Não somente os que fazem, mas também os que consentem os que fazem. Só se rasgar isso aí, né? É, só se rasgar. É o seguinte, é assim, entendeu? Lá no ano 70 da nossa era, entendeu? É uma cidade, né, chamada Pompeia, né? Foi Do dilúvio de Pompeia. totalmente exterminada, né? Com Vesúvio. Que no caso furacão, olha lá, vulcão, aliás, né? Vulcão, né? Chamada Vesúvio. né? Vesúvio. É verdade. Olha só. Entre Todos as ruínas, morreram no caso, soterrados, né? né? Soterrados. Entre as ruínas lá, né? Havia o quê? Muitas tabernas, né? Dos romanos, né? Assim, né? Nas paredes havia muitas figuras, desenhos, né? Assim, de posição sexual, né? Assim, da forma mais aberrante possível. O Vesúvio, né? Exatamente, assim, nas Quando o Vesúvio. paredes, né? Lá das tabernas, É verdade. não é isso? E isso, no caso, demonstra, assim, o né, nível moral, né, daquela gente, já no primeiro século da nossa era. Exatamente. Eu quero dizer que Os só para confirmar, arqueólogos, só para confirmar o que você está descobriram falando, isso. só para confirmar o que você está falando, doutor Hernando, e o Carlos Henrique, tem solução para os homossexuais em Cristo. Tem solução. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, ele escreveu dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Então há solução para eles. O Lino, quando Deus olhou para Adão quando pecou, Deus falou para ele assim: Adão, onde é que tu estás? Não foi assim? Exatamente. E o Adão falou assim: eu ouvi a tua voz. Ouvimos a tua voz. Mas nos escondemos, porque tivemos medo. Tivemos medo. E Deus falou assim: mas quem mostrou para você que você estava nu? Interessante, Ana, o que é nudez? Entende? Porque eu fico pensando assim, você olha ultimamente, aliás, tem até uma propaganda de homossexuais, você olha para a pessoa assim, você não sabe se na verdade a pessoa é homem ou se é mulher, você não sabe. Você só vai conhecer pelos órgãos genitais da pessoa, porque pela aparência, um homem é uma mulher escrita, entende? E a mulher, essa tem mais dificuldade de ser homem, né? Então a mulher fica mais, vamos dizer assim, na base da roupa. A não ser que alguém ajude. O Raul ajudou com 25 mil reais, ele falou no programa, para tirar os seios da filha da Gretchen, que está se transformando, querendo transformar num homem, né? Tudo bem. Mas eu estou falando assim, a mulher já é mais difícil. Porque a natureza já traz ela, né? É verdade. Formada, né? Porque é problema hormonal mesmo, né? Então, mas a mulher, como ela quer adotar uma postura masculina, e é interessante, não é? A Bíblia fala também assim, que quando uma mulher se deita com outra mulher, entendeu? Elas estão fazendo uma coisa ridícula. A Bíblia fala assim. E abominável. E é abominável, ridícula, abominável. Porque é a mesma coisa. Está falando, o homem tem que ter ereção. Não é verdade? Para uma relação. E a mulher tem que ter o quê? É um troço esquisito, rapaz. Imagina duas mulheres tendo relação sexual. Duas mulheres. Com um homem você não entende. Com os dois têm ereção. Mas a mulher que não tem, como é que fica? Ah, mas a mulher tem clitóris. Mas daí? Isso aí não justifica. Porque se não houver penetração, não tem jeito. Então você imagina, não dá para você saber. É um troço tão esquisito. Agora, isso, à luz da Bíblia, isso se chama dignidade. Se você perder toda a sua dignidade, sabe o que acontece com você? Você é um homem nu. Você não tem mais limite
Isso se chama, o Ló, né? O Ló, quando via o comportamento dos sodomitas, ele falava, isso ali se chama libertinagem. Você sabe o que é libertinagem, amigo? Libertinagem é uma liberdade sem limite. Isso é que é libertinagem. Você acha que pode fazer. Você acha que pode fazer. O que a sociedade está vivendo hoje, não tem limite, não tem padrão. É libertinagem a sociedade hoje. O homem pós-moderno. Eu conheço uma pessoa que foi ao Rio de Janeiro dessa vez, nesse Réveillon, dizendo que nunca viu tanto gay, tanto homossexual como viu dessa vez. Diz que ele ficou apavorado. Quer dizer, ele nunca viu tantas pessoas fazendo oferenda para as entidades. Nunca viu tanto. Falei assim, gente, tem um troço errado. Tem um troço nesse mundo. Mas significa que o juízo de Deus não vai demorar a se manifestar, porque Jesus definiu o juízo de Deus assim, princípio de dores e dores, não é verdade? Então nós estamos, vamos dizer assim, certamente vivendo o princípio de dores. E essas dores vão aumentando, que nem as dores de parto, né? Exatamente. O que eu posso dizer, quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem jeito. Além dessas dores, agora, serão condenados. Você já viu Deus falar mal de ladrão? Não. Não é verdade? Falar mal de adúltero? Não é engraçado, né? Mas são erros também. Mas quando se fala em homossexual, a Bíblia pega pesado. Porque, veja bem... É porque Paulo, né, ele fala o quê? Porque é o pecado contra o corpo. É o pior pecado que existe. Esse é o pior pecado. Porque quando o ladrão rouba, não é o corpo dele que está roubando. Deu para entender? Agora, quando você comete um adultério, é o seu corpo. Quando você está fazendo um ato sexual com um outro homem, você está pecando contra o seu corpo. E Paulo diz ao doutor lá em Corinto. E o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Mas imagina, o templo do Espírito Santo de Deus, rapaz, fazer um negócio desse, isso é uma brincadeira. O apóstolo Paulo em Corinto, aquela cidade riquíssima, né? Em Corinto, Paulo escreve a eles, dizendo, tais têm sido alguns de vós, mas havem sido muitos deles, como pode alcançar quem está nos ouvindo também com a graça salvadora. Aquele ladrão na cruz, né? Que interessante, né? Os dois sendo crucificados com Jesus, e os dois, a princípio, falavam mal, né? Tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas de repente, diz a palavra de Deus, que um deles caiu em si. E viu que a situação dele era precária. E pôde virar-se para Jesus e dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E passou a chamar a atenção do amigo, né? É verdade. E tu nem ao menos temes a Deus, estando numa igual situação? Nós, na verdade, estamos pagando pelo que nós fizemos. Mas esse aí, ó, nenhum mal ele fez. Mas ele levou sobre si as nossas dores, né? Não tem ninguém como Jesus. O nome é o seguinte. Assim, nós, assim, vivemos um mundo assim, assim, que assim, né, a gente vive, na verdade, né, numa visão que busca o prazer pelo prazer. Né? Essa é a grande questão. Né? É uma sociedade, entendeu, extremamente hedonista, né? Onde se busca fama, uma satisfação fama, prazer, a qualquer custo, a todo custo, né? Onde os fins, né, justificam os meios, né? A gente vê isso, né, na política, né? Não é o dinheiro, né? É o poder, né? É a riqueza, né? É o prazer, né, de ter, de conquistar, de ter mais. Não importa o meio, né? Não importa os caminhos, né? Que você né, pisa o outro, né? Defrauda um país, né? Mata um país, né? E os mais pobres, né, sofrem, né? Mais oprimido, né? Não importa nada disso, não. Não importa o outro, né?
O que importa é o prazer, meu prazer. Deu prazer, São os que é fins essencial. aqui, né, Sem, que justificam os sem meios. querer saber das consequências. Que Exatamente. Quer dizer, né, olha só o mundo que vivemos hoje. É verdade. Uma casa aí, de outubro, mudando só um pouquinho aqui, de outubro a fevereiro, fabricaram 15 mil imagens da Iemanjá para vender. Do ano passado? Até Outubro? fevereiro. Exatamente, Até do ano fevereiro passado. 15 mil. 15 mil imagens. A véspera do ano novo, a figura de Iemanjá transcende religião e é festejada pela cidade e navega em outras praias. 15 mil. Mas a vida, né, dessas pessoas, mano, não E muda. ela é chamada sobre Nossa Senhora dos Navegantes. Na Igreja Católica tem o nome de... Nossa Senhora de Piedade. Nossa Senhora de Piedade. Olha só, é a mesma Nossa Senhora de Piedade que é Iemanjá. Agora você, olha o que faz o chamado sincretismo religioso. Você deixa de obedecer a palavra de Deus e fica obedecendo a palavra dos chamados orixás, das chamadas entidades. Ela é chamada aqui Nossa Senhora dos Navegantes. Isso lá na Bahia, né? Mas é porque a corrente, por exemplo, na Umbanda ela tem uma relação. No Candomblé tem outra relação. É a mesma coisa, né? O Oxalá, né? Exatamente. Oxalá também. Aliás, dizem que este ano vai ser da Nossa Senhora de Piedade, que é Iemanjá este ano, agora, e de Oxalá. E para eles, o Oxalá é Jesus. E aqui, doutor, aqui, ó, a carreata tímida virou um cortejo vultuoso que parte de Madureira rumo a Copacabana há 13 anos e entrou para o calendário oficial do Rio Tour. Arrasta 5 mil pessoas, à custa de 60 mil dinheiro da prefeitura, com patrocinadores. Aquela carreata que eles fazem até a praia, custa 60 mil com dinheiro da prefeitura, com os outros patrocinadores que patrocinam essa carreata até no mar. Então, antes de encerrar a sua atividade, lê para mim Isaías 45, 20, que ele fala. Não, vê lá, Isaías 45, 20. Vinde todos, saí deles. Não, vê lá. Os que escapaste das nações. Nada sabe o que... 45, não, leia a palavra de Deus. Vamos lá, Isaías 45, 20. Vê o que está escrito lá, Isaías 45, 20. Eles estão carregando as suas imagens de escultura em procissão, né? Procissão. Eles estão carregando em procissão. Não só os católicos romanos, mas como os umbandistas e os budistas, e etc. E olha que Isaías 45, você 20. amigo que está ouvindo, Isaías 45, 20, pega lá o que está escrito. 20, está na Bíblia Católica também. Qual que é a Bíblia? Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem procissão, as suas imagens de escultura feitas de madeira, e roga a um Deus com dedo minúsculo que não pode salvar. Agora eu pensei que é a palavra melhor do que essa. Isso é um dos textos, nada né? sabe, fala assim, as pessoas que estão conduzindo, e olhem, a Bíblia chama condutores cegos. São condutores. Os que estão orientando são condutores, não é verdade? E tem uns que estão conduzindo mesmo, mas não sabem nada. São cegos. E ando cego, ambos cairão. E ambos vão cair no barranco. Tá entendendo? Porque não querem dar crédito à palavra de Deus, velho. Não querem ouvir a palavra de Deus. Ô Celso, bom dia, Celso. Eu estava sentindo muito a sua falta. Ele veio equipado, hoje é só o estilo do... Bom dia, Tânia. Bom dia, irmãos. Celso. Roberto, né? Então, ilustre nosso pastor lá de Angra dos Reis. Está assim meio... Se aproxei, como diz o outro aí. Mas, pastor, eu estava na SEAB e... Você pode você passou o fim de ano nos pés na areia ou os pés na rocha? Que pergunta, né? Gosto de provocar a gente, né? Mas eu achei interessante, né? Pastor, eu estava na SEAB, demorou um pouco, mas eu não posso ficar sem estar nesse encontro aqui, né? Amém. Aí eu vim pedalando. Afinal de contas, estão dando pedalada por aí, né? Por que eu não posso dar uma pedalada pro ponto de encontro, né? Uma boa pedalada. Mas eu fico pensando, que são muitos adeptos, são milhões no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. Mas agora, pastor, quem está falando que nada sabe? É o senhor que está falando isso? Não. Quem é que está dizendo? É interessante, né?
Quem falou foi o Espírito Santo de Deus por Isaías, o profeta Isaías. Isso há 800 anos antes de Cristo. Hein? Esse sim sabe das coisas, né? Esse Como sabe, Ele né? sabe das coisas. Mas eu nunca me esqueci de uma cliente que eu tinha no Rio de Janeiro. Ela chegou uma vez lá no meu consultório com uma Bíblia na mão. Olha só, Celso. Eu falei assim, qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? Ela falou assim, eu sou da LBV. Ah, da Legião da Boa Vontade? Ela falou, eu sou da LBV, Boa Vontade. Aí eu disse assim, mas como é que o senhor pode ter a Bíblia na mão e ser da LBV? Eu falei bem assim com ela. Como é que pode? Não estou entendendo a senhora. Ela falou assim, por que o senhor está falando isso, doutor? É pelo seguinte, senhora. Se a senhora lê na primeira carta de João, no capítulo 2 e no capítulo 4, está escrito assim, que aquele que diz que Jesus Cristo não veio a este mundo em carne, não é de Deus. Ela virou para mim e falou assim, doutor Hernani, o senhor sabe que eu já li isso na Bíblia? Despertou. Assim mesmo. E perguntei ao irmão presidente, irmão presidente, por que o senhor diz que Jesus não veio aqui em carne? Por que o senhor diz isso, ensina isso, que Jesus não veio aqui em carne? Ele veio aqui num corpo glorioso depois de muitas reencarnações, porque está escrito na Bíblia que quem diz isso não é de Deus. Não é de Deus, presidente. É o espírito do anticristo, falso profeta. Aí diz ela que ele falou assim, minha irmã, isso aí foi escrito há 2000 anos. Pronto. Isso aí foi escrito há 2000 anos. Quer dizer, Quer dizer, não tem mais- Isaías Já passou a validade. Não tem. né? já passou a E validade. Moisés também falou Agora ele falou assim, agora é o Evangelho de Jesus. doutor Hernani? Que Jesus é? Celso, o profeta Jesus Moisés, foi. inspirado pelo Mas- Espírito Santo, ele falou, maldito é o homem que fizer uma escultura e se prostrar diante dela. Pois é, mas aí Deus é tão maravilhoso que pouco tempo depois ela me escreveu uma cartinha e disse, doutor Hernani, eu quero dizer para o senhor que eu estou sendo batizada Amém. na igreja, tal. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor, Então- Lino, leva para o social do seu programa. Você quer saber 77 verdades, 77 verdades sobre os Deixa eu santos dar um alô católicos. para o meu aniversariante. Você pode botar para mim aí fazer uma pausa para... Isso. Ah, eu sei. Eu não posso me esquecer de quem realmente tem valor, uma pessoa valorosa, né? É do Denielson. O Denielson no dia 30, né? Nessa semana que findou agora, findou ontem, né? Nessa semana, o Denielson no dia 30 completou mais um ano em sua existência. E o Denielson é membro lá na Casa de Oração do Aeroporto e é ouvinte também de Ponto de Encontro. Então, Denielson, o meu abraço, o nosso carinho, né? E que Deus o abençoe. E a palavra de Deus ensina, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero ainda falar sobre o Israel, né? O homem que nasceu no dia errado. Eu falei que, porque Israel, Dias dos Reis, só que Dias dos Reis é dia 6 de janeiro, né? E ele nasceu no dia 27. Ele também é lá da Casa de Oração, esposo da Sônia. Israel, você também é um homem que está prontinho para ir para o céu, mas você não quer ir agora, não é verdade? Então, parabéns para você também. Que agora por quê, pastor? Parabéns, sim. Parabéns para você, muitas felicidades também e muitos anos de vida. Eu quero mandar um alô, um abraço também e votos de muitas felicidades para 28, todos 28. 28? os demais, para todos os demais aniversariantes dessa semana. Com todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Minha esposa também, a Gleice. Dia A 28. Gleice? Eu estou falando 28 aqui, mas não está. É, a Gleice. Fale. E agora eu estou sendo informado, porque notícia é isso mesmo, né? A rádio é bom por isso. E ao vivo também tem isso, né? O meu querido Roberto, o Betinho, está nos informando que a sua querida esposa, a Gleiciane... 28 primaveras? Não, que primavera, dia 28, né? É 28. Ah, No dia 28
Não é prima, não, é esposa dele. Ah, tá. Entendeu? Ela completou mais um aniversário, não é verdade? E eles têm estado ali conosco também, nos alegrando, se alegrando conosco. Quero até também. pedir perdão aqui ao nosso irmão Roberto, que eu sou péssimo. Leitura labial, não peguei rigorosamente nada. 28? 28 o quê? Isso é que, programa ao vivo é isso, né? Tem essas verdade. coisas, né? Então, Gleiciane, os nossos parabéns, ok? O presbítero geral também fez aniversário. E vou lembrar para você o que diz a palavra de Deus. Mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. E mulher tola é Destrói. aquela que, com as suas próprias mãos, destrói a casa. Existe mulher E toda? eu fico Tem, pastor? muita mulher tola. Meu Deus. Muita mulher tola. Mas tem homem todo também, né? A mulher, não, mas não tem homem sábio para edificar. Quem edifica é a mulher. Amém. A mulher, ela, na família, a mulher desempenha um papel fundamental. Fundamental. Preponderante. E eu sempre lembro o que diz o apóstolo Paulo, né? Cabe à mulher respeitar o marido. Porque amor é inato à mulher. Já é próprio, né? Amor é inato à mulher. A mulher, quando ela gera, entendeu? Cresce nela esse instinto de amor, de afeto, de carinho. E o mandamento dos Só homens é amar, né, falta, pastor? só falta a mulher respeitar. Que amor já tem. Amor já tem demais. Agora a mulher, às vezes, ela derruba a sua casa, porque às vezes o marido chega tarde, já vem você de novo com esse cheiro de cachaça. Quer dizer, isso não é uma mulher sábia. Falando nisso, Fernando, não gosta de Isso não é mulher sábia, isso é a mulher toda. sobre a esposa de ficar a casa. Meu irmão, eu conheço muita família, tá? Muito casal, em que com o homem dentro de casa é a mulher que manda. Dentro de casa, Conheço. é verdade. Eu, no caso, conheço um caso que quem batalha é mulher, ó. Pô, aí já Não é mudou. homem, não, é? A mulher feliz, diz a Bíblia, não é a que trabalha fora. É aquela que está dentro da sua casa. Está escrito isso. Mas nessa sociedade Entendeu hoje que- é complicado isso aí, né? Mas não é A mulher uma- Não muda, a manda, palavra não muda, né? o homem fica quieto, ele... A mulher que trabalha fora, não é que ela não seja feliz, mas não é o modelo da mulher feliz. A mulher feliz é aquela que está em casa. E o marido é aquele que sai para o sustento do bloco familiar. Isso é O senhor pensa verdade. que também na sociedade que nós vivemos hoje, com esses apertos, essa coisa toda, é uma coisa ponderável, a mulher sair para trabalhar também? O senhor acha que isso, a situação exigiu também que isso fosse... Olha, ô Celso, eu não falo isso para... Eu falo para me alegrar, tá? Eu tenho 5 filhos. Então, desses 5 filhos, 3 filhos são médicos. E uma filha é magistrada, é juíza. E outra filha é psicóloga. Agora, você sabia que a minha esposa não trabalhou fora? E se tivesse trabalhado fora, eu não teria esses filhos assim. Ah, bem. Tem um porquê, né? Deu para compreender? Porque Fica a dica, ela... né? Fica a dica. eu estou falando. Agora, a mulher quer trabalhar fora para quê? Às vezes deixa o marido, não, a mulher está trabalhando, eu preciso disso, preciso daquilo. Hoje em dia, no caso, Mas, agora, o importante é o seguinte, a Bíblia fala, não é? Vamos dizer assim, para servos. Agora, se o mundo quiser escutar, aqui não é é. outra coisa. Mas essa sociedade de consumo, Tem isso. né, é uma Meio que obriga. opressão. Por quê? A mulher, né, tem que competir com o homem, tem que ganhar mais do que o homem, né? Não né? tem A mulher competição, né? tem que né, se impor, né, na sua força para comprar. E na verdade eu ia falar assim, ó, não, eu quero comprar, né, as minhas coisas com o meu dinheiro. Eu não quero o dinheiro do meu marido. Eu já ouvi muitas mulheres falar isso. Eu não quero precisar do meu marido para nada. Eu quero ter o meu dinheiro independente. Mas, Olha só. pastor... Nossa, Caso Henrique, nunca vai ser, no caso, né, submissa não, é? Aí vai, entra lá, entendeu? Tem uma Bíblia lá, que, né, a esposa deve ser, né, submissa ao homem, não escrava, mas, né, submissa ao homem. Rapaz, cara, ela briga com você, ué. Que é isso, rapaz? É Friedman. Mas a Isso não palavra serve pra Quem mim, foi a não. líder feminina, Mas a pastor? palavra de Deus fala que a mulher deve ser submissa ao homem
como o homem é submisso Exatamente. a Cristo. Exatamente. Eu sou submisso a Cristo com muito prazer. Exatamente. Deu para entender? Nunca vai oprimir sua esposa. Eu não vou submisso a quem quer tudo por mim, não quer tudo para mim. Eu não vou submisso a quem fez tudo por mim. Deu para compreender? Agora, existem culturas que a mulher realmente é um Zero à esquerda. é um zero à esquerda. Culturas orientais aí. Exatamente. Baseada tem religiões. A mulher, mas à luz da palavra de Deus, a mulher é uma bênção. É verdade. A mulher é uma bênção. Agora, ela edifica e ela também destrói também a família. Isso também tem a ver com aquela feminista, Beth Friedman, uma coisa assim. Me ajuda aí, Carlos Henrique. Aquela feminista que levantou a bandeira no finalzinho do século XIX, século XX, né? A feminista americana, é isso mesmo, que levantou a bandeira. Dali para frente parece que as mulheres galgaram esse espaço. Mas você sabe o que está acontecendo no Japão agora? Você não sabe, sabe? Tenho ouvido muita coisa do Japão. No Japão o que está acontecendo agora é o seguinte, que as mulheres, elas se tornaram tão Não independentes querem casar, isso? que não querem mais se casar. Ah. Então, o que está acontecendo? A população Que japonesa, coisa, né? a população Está japonesa havendo um apelo, pastor. está envelhecendo e eles não, os velhos, os idosos, que fizeram tudo pelo Japão, não tem quem cuida deles, Que coisa. porque está todo mundo envelhecendo. Você está compreendendo? Não. E agora o governo japonês está estimulando O casamento. olha só, o namoro, o casamento. Mas por que isso? Porque a mulher quer ser independente. Não, eu não quero saber de homem. Deu para entender? Eu quero ter a minha vida. Mas não é isso que é a palavra. Está entendendo? Que a palavra de Deus orienta para o homem. Pastor, tem uma certa dúvida quando diz assim, tudo bem, não estou indo contra a palavra de maneira alguma. O Salmo, parece que 125? o Salmo 13, que diz, né? 125? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Por exemplo, o Japão não professa ao Deus verdadeiro e é uma nação próspera, não é verdade? Não acho, não. Não, digo assim, porque por que ele diz prosperidade? Prosperidade Mas- nos dias que a gente fala aí, Mas né? como é que você material, pode? né? Não é? Não é verdade? Mas escuta aqui, mas como é que você pode ser próspero se você está, se o seu país tem mais de 60 vulcões? Como é que você pode ser próspero se você está no cinturão de fogo do Pacífico? Então a leitura que eles fazem de prosperidade Entende não como é é que é? você ser Como é que economicamente, você pode ser economicamente bem próspero? resolvido, não é Pois isso? mas como é que você pode ser próspero se em 65, 66 ou 7, eu não sei bem, quer dizer, uma bomba Ah, sim. sim. bateu ali em Hiroshima e Nagasaki e destruiu tudo. Entende como é que é? 45. Foi 45. É 45, olha só, destruiu Segunda tudo. Guerra Mundial. Não existe sem Isso é prosperidade. ergueiro de novo. E Não, agora, quer dizer, eles estão apelando para as mulheres se casarem porque não tem mais filho. então a prosperidade que você está colocando aí, biblicamente falando, não tem muito a ver com economicamente bem Não resolvido. tem, Não tem. não tem nada. Porque se fosse assim, o Japão seria modelo, né? O Japão Com mesmo certeza. já sofreu guerras mundiais, foi arrasado lá. E é um país que está no top, de novo. Mas quando ele pensa que vai ser mesmo, pá, arrebenta. Agora, uma coisa, pastor, acho interessante deles é a educação, né? Eu fiquei impressionado. Eles estiveram no Brasil na Copa do Mundo, achei interessante, né? Os brasileiros sujaram tudo. Como funciona? Como eles são assim, determinados nessa questão da cultura, né? Eles preservam, Isso né? se chama cultura, né? O índice de desenvolvimento humano está no topo do mundo. Se fosse olhar a prosperidade do Lá não brasileiro, né? existe esta pobreza, lembra? Esse desnível social tão acentuado que não, entendeu? Como aqui no sul, né? Hemisfério sul. Não existe. Mas também lá se você é um líder. Não, lá no caso questão de social, Vai fazer um contraponto. lá Eu tô eles percebendo. vão lá, cadeia, lá tem muito tempo que não prende ninguém. Mas Não há. Violência. Isso assim, Zero. no contexto humano. Eu não estou falando espiritual, Religioso, não, sim. Entendi. emocional. Mas vê se lá tem lava-jato. Nada disso. Se o cara mete a mão no dinheiro público. Exatamente. Então é o Funciona, seguinte, né? A lei funciona. Deus vem o seguinte, com a cultura e a educação, entendeu? E a disciplina, realmente sim, muitos problemas humanos, sociais, podem se resolver sim. É exatamente o que eu quis dizer aqui. Pode se resolver.
Disciplina, né? E Exatamente. eu digo o seguinte, ô Celso, isso não tem nada a ver com religião, não, cara. Não tem a ver, não, é? É a sociologia, No não caso, muita crê em Deus, sociedade. crê em Né? Deus, não importa, É. não. Falando isso, pastor, 30 segundos. Eu pensei assim, eu vou só abordar 30 segundos rapidinho, se o tema me levar para esse lado. E você falou da Escandinávia, tal, dos países, né, ricos, vamos colocar assim. E eu fiquei, hoje eu levantei mais cedo, eu resolvi fazer um evangelismo mais assim pessoal, na SEAB, aquela parte do Lions. Gente, olha, eu estive na Europa. Pastor, eu penso que aquela parte da cidade ali vai ser até um serviço de guia turístico. O que tem de mansão ali, uma coisa assim. Não sei se vocês já andaram com ali. Eu fico pensando, gente, E mas por que tem? a cidade é rica, a cidade é rica. Mas você sabe por que tem? Eu penso isso aí herdaram Não. Não, por quê, pastor? Não. Porque a cidade não tem empresa, não tem nada. Olha só, eu estou ali no Policenter, Tá edifício Policenter, Sim. desde 99, Ah, muito tempo. então são 16 anos. Não tinha nada ali na Cidade Nova. Cresceu. 69, né, em 99. 99. Então há 16 anos. Nem aquele posto de gasolina que tem ali em frente a Capil não existia. Ele estava sendo construído em 99. E havia algumas casinhas por ali. Agora é o que você está falando. Mas o que está acontecendo ali na Cidade Nova? Está acontecendo o que acontecia nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas faziam o quê? Ficações. Edificavam. As pessoas edificavam. Nos dias de Noé. Então você repara que há pouco tempo, isso tudo é de pouco tempo para cá. Verdade. Antes não havia nada, não. Eu sou morador da SEAB, pastor, desde 1970. Não Se tinha a gente nada. onde, por exemplo, rapaz. tem essas mansões, Doido. era No pasto. Betinho ali, mano. Tudo pasto. Ali, né? Rapaz, ali era brejo ali, sabe? Mas a questão é essa, pastor. Não é só Itapiruna também, não. Não, exatamente, eu tenho que falar isso. Eles Qualquer eram cidade. Nos dias de Noé, as Qualquer pessoas cidade é de plantavam, colhiam, edificavam, tá entendendo? Faziam tudo, casavam-se, davam-se em casamento. Eram os dias de Noé. E os dias de Noé, ele começaram mais ou menos os dias de Noé em 1980, mais ou menos. Foi quando começaram de Noé. Por que eu falo isso? Porque em 1976 existe um filme chamado Tomada de Entebbe. Foi um problema que houve nas Olimpíadas de Munique, e terroristas, tá entendendo? E parece que palestinos, olha, naquela época, né? Sequestraram Israelenses. israelenses, né? e eles foram lá para Entebbe, cidade de Entebbe, de Uganda, na África, país de Uganda, do nosso Idi Amin Dada. Aí o que Sumiu aconteceu? de Amin Dada. Não, aí fizeram um filme. Mas o mais interessante que eu vi no filme hoje, vendo o filme, você olha assim, todo mundo magrinho. É verdade. Os dias de Noé não tinham chegado. Não tinha chegado, é verdade. Todo mundo magrinho. O senhor quer dizer que o relógio... Não tinha um gordo. Os atores não eram gordos, as atrizes não eram gordas, né? A população não era... Tudo magrinho. Então, pode ser um alerta. Tô avisando. Um alerta. Então, de uma hora para outra, as pessoas começaram a engordar. Olha só. Agora, por que começaram a engordar? Porque nos dias de Noé, as pessoas comiam. E se você come, meu cara, não adianta. E bebiam. Se bebiam. E, pastor, me permite uma colocação aqui. Isso, assim, vamos ressaltar aqui que qualquer lugar, qualquer cidade tem essa parte mais Não, desenvolvida. ontem eu vi reportagem do Japão, rapaz. Eu nunca tinha visto japonês gordo, rapaz. É o princípio do filme. Né? O que eu achei interessante, aliás, tivemos um irmão aqui, querido, né? Ele estava falando que quando eles, antes de lutar, eles fazem um cumprimento, né? Um cumprimento. E você pensa que eles estão se cumprimentando, né? E na verdade, aqueles lutadores de sumô não estão se cumprimentando. Eles estão cumprimentando uma entidade budista. Está entendendo? Ao Deus do budismo. Aquele cumprimento que eles fazem. Mas, pastor, voltando ao assunto, foi muito bem lembrado pelo senhor que o que me chamou a atenção são edificações assim suntuosas, que parece até que quem faz isso está pensando assim, em fim de nada. Quando você faz isso,
Mas quando, É, você eu faz imagino. isso, mas quando você faz isso, você não está pensando na vida de Cristo. Exatamente. Pastor, mas que me chamou a Esse é o atenção problema. que ele parece estar em outro lugar. Parece que eu estava tá- olhando, são ruas calçadas com paralelepípedos e interessante, você não vê barro, não vê. Parece que eu estou em outro lugar. Parece que é E outro mundo outra mesmo. coisa, muros, tudo de vidro, não sei que vidro isso não, aqui, deve ser é de vidro chique aqui. mesmo. Eu falei, vai Itaperuna. Aí eu falei assim, e agora, só para terminar aqui, e que dificuldade você evangelizar essa gente? Não tem. Não cheguei assim, cuidado! Como é que é? Cerca elétrica! Não. Ó, ativar, Ele fala em crise, né? Ô Celso, É? me ajuda a Fala em comentar. crise, né? Me ajuda a Crise. comentar só um negocinho aqui. Para os adeptos, tá entendendo? Não sem vinheta, sem nada. Não, sem medo, sem nada. Não tem lá, tem. Para os adeptos do culto, tá entendendo? Do culto. Os adeptos do culto vamos dizer, aos astros. Ah, tá. Entendeu? Do cultuar alguma coisa, vai ser o sol que vai reger 2016. Ih, 2016. Zodíaco O sol, chamado. Astrologia? Agora, lê para mim, Celso, Apocalipse 16, 8. O que tem? Para os adeptos deles, vai ser o sol que vai reger. Apocalipse 16. Olha que coisa interessante, hein? Isso eu vi. O sol vai reger, 2016. Vamos lá então. 16, versículo 8. O que diz aí, Celso? Diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Hã? Derramou onde? A sua taça sobre o sol. Ele derramou a taça no sol. Eita. E depois? E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha só. 9 também? Então significa que o anjo vai derramar uma taça no sol e o sol vai aquecer. Isso. Agora, você lê, você leu o 16, o 8, né? 16, 8. E fala aí que os homens vão ficar abrasados. 9, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, Olha que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram Não se arrepende. para lhe darem A palavra de Deus está glória. falando, né? Ah, o sol que vai mandar, o sol que vai mandar, olha só. Até o sol vai sair de E o circulação. Apocalipse, que é a revelação das coisas que vão acontecendo, está avisando isso aqui. Mas lendo 19, 17, o que diz aí? Tem mais ainda. 19, 17. Vamos lá. Apocalipse 19, 17, o que fala? Diz assim a palavra de Deus: E vi um anjo que estava no sol Ó, no sol novamente. e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha só, rapaz. O anjo no sol fazendo um convite para todas as O aves. sol vai ser pano de fundo. né? Olha o que está esperando o homem. O homem está falando, esse ano vai ser isso. Porque o sol não passa de uma cortina, digamos E assim. vê o 21, 23 ainda, para encerrar. 21, 23. Sobre tudo o sol. 21, 23 diz assim a palavra de Deus. 21, 23, pastor? 21, 23. O que fala? E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o cordeiro é a sua lâmpada. Olha que coisa bonita que é a Sol. palavra de Deus. Olha só, que coisa mais confortável, mais confortante do que esta. Pessoas guiando pelo Quer dizer, sol, né? Quer dizer, as pessoas se guiando pelo sol. E a palavra de Deus está falando que vai haver um momento que nós estaremos num lugar onde não vai haver necessidade de sol, nem de lua, porque o nosso Deus estará conosco. Ele iluminará a gente totalmente. Isso quer dizer que essa preocupação com o sistema ecológico também é uma coisa muito... Porque na verdade eles tem não tanto ainda a ver, né? conhecem da verdadeira luz do mundo. Jesus Cristo. Esse é o problema. Ô, gente, Eu sou a luz do mundo, né? É E verdade. quem me segue, não andará, olha só, mas terá a luz da vida. exatamente, olha só, uma ótima mensagem, né, mano? Para 2013, né? É só seguir Jesus, né? A verdade. luz do mundo. Ha-Adon, Yeshua, Hamashia. Senhor Jesus Cristo. Que os judeus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder Isso aí. de serem feitos filhos de Deus. Isso é lindo, Isto né? é, É lindo, né? aos que creem no seu nome. É lindo isso. Amigo, Aleluia. olha só, o que eu vou falar mais? Bom dia para você,
bom domingo, boa semana, feliz ano novo. Mas olha, os que confiam no Senhor, eles de nada têm falta. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então, ó, vai em frente, olhando para cima, né? Buscando as coisas que são de cima, onde Cristo vive, e não as que são daqui da terra. Porque as coisas daqui da terra são temporais, são passageiras, mas as de cima são eternas. Que Deus nos abençoe. Amém. Estou